estamos todos cansados. O Vasco da Gama também se viu numa enrascada na véspera da estreia no Brasileiro. Nada menos que 10 jogadores de São Januário ficaram sem contratos ao mesmo tempo. Os dirigentes vascaínos passaram a semana negociando as renovações e até agora tiveram sucesso em quase todas, inclusive com o tetracampeão Ricardo Rocha. O acerto mais difícil foi com o atacante Valdir, uma das estrelas do time. Valdir só fechou com o clube ontem. E no meio dessa confusão toda, o clube também contratou. Trouxe do Bari, da Itália, o ponta João Paulo, aquele que foi da seleção brasileira. Em Salvador, na Bahia, o destaque foi a violência. Você viu, Pedro Renato do Vasco é atropelado por Nissim, tá vendo de novo. O juiz Wilson Mendonça mostra o segundo amarelo e o vermelho para o zagueiro do Bahia. Um torcedor invade o campo e é contido pela polícia. No final do jogo, outro ataque contra Pedro Renato. O meio-campo Souza também é expulso. Wilson Mendonça deixa o campo protegido. No Rio, França batendo falta faz 1-0 Vasco. O estreante João Paulo bate a falta. Valdir toca e o zagueiro Valmir do Guarani desvia para dentro. Vasco 2-0. França é lançado, tromba com o goleiro Narciso e a bola acaba entrando. Vasco 3, Guarani 0. No último minuto, Fabinho passa por Carlos Germano e diminui. O Dinho estava por ali também. O Guga quer fazer o primeiro gol dele no Campeonato Brasileiro. Ele que ganhou o Charles Miller do ano passado como o melhor artilheiro do Brasil. Vai autorizar José Mocelin, bate Guga, pé direito. Gol! Define o jogo na Vila Belmiro Santos. Galo cabeceando para o chão, matando o goleiro Carlos Germano. 2 para o Santos, 0 para o Vasco. Cruzeiro e Vasco no Mineirão. Depois do escanteio, Toninho Cerezo domina e faz Cruzeiro 1-0. No empate dos cariocas, Pimentel faz o cruzamento da direita. Depois de receber de William, Célio Lúcio corta mal e faz contra. Cruzeiro 1, Vasco 1. Do Rio, Vasco recebe o Remo de Belém. Pimentel cruza da direita e Valdir faz o primeiro do Vasco, o primeiro dele no Brasileiro. Vasco 1-0. Contra-ataque vascaíno pela esquerda. Valdir tenta o cruzamento. A bola bate no beck, mas no rebote Valdir põe na cabeça de Ricardo Rocha. Vasco 2, Remo 0. Segundo tempo, outro contra-ataque, novamente Valdir pela esquerda. Desta vez ele cruza para a França emendar. O goleiro Kleber aceita. Final Vasco 3, Remo 0. O Vasco em cima do Remo. E acho que mineiramente o Cruzeiro surpreende. Andrade chuta e Carlos Germano evita o pior. Na última chance, Dida salva o gol de Pimentel. E o primeiro tempo termina 0-0. O Vasco volta com o grandalhão Jardel no lugar de João Paulo. E é o cearense que leva perigo a Dida logo no primeiro minuto. Logo depois, Valdir de cabeça quase marca. Aí entra Roberto Gaúcho para tornar o Cruzeiro mais ofensivo. E Leandro para dar mais solidez ao meio-campo do Vasco. Mas as propostas dos dois times não agradam. Multiplicam-se os passes errados. Jardel cabeceia e Célio Lúcio marca a contra. Vasco 1-0. Depois o mesmo Jardel avança em velocidade, mas perde gol feito. A seguir, Macalé expulso. Com um jogador a mais, o Vasco poderia ampliar nesta cabeçada de Sidney. No finalzinho, Luizinho também é expulso. Depois o William poderia ampliar neste lance. Mas o jogo termina mesmo Vasco 1-0. No Mangueirão, debaixo de chuva, Remo e Vasco. O goleiro não segura o chute de William. Valdir pega o rebote, cruza na cabeça de Jardel. Veja aí de novo, porque o placar ficou assim. Remo 0, Vasco 1. Do Vasco da Gama. Desesperados, os torcedores fugiram para o campo, perseguidos pelos torcedores do Vasco. Os santistas reclamaram que havia poucos policiais no estádio.
Pedras, placas de publicidade e até uma bandeirinha de córner viraram armas nas mãos dos torcedores dos dois times. Depois de 40 minutos de briga, a Polícia Militar conseguiu proteger os santistas num ônibus que passava em frente ao estádio. 10 pessoas ficaram feridas. Pelo Grupo C, Guarani e Vasco ontem em Campinas, Luizão cruza, Amoroso faz um gol de peito. 1-0 Guarani. Aos 49 do primeiro tempo, o Vasco consegue o empate. Valdir completa de cabeça o cruzamento de França. Valdir, 1-1. No segundo tempo, o Guarani vai pra cima. Luizão briga pela bola, vai à linha de fundo, dribla o goleiro e cruza. A zaga vascaína falha. Fábio Augusto agradece e manda bala. Final, Guarani 2, Vasco 1. Os dois estão classificados. Ainda Grupo C, Vasco e Bahia em São Januário. Primeiro tempo, Vitor bate o córner. O baixinho Hernandes usa a cabeça. Vasco 1-0. Falta para o Bahia. Wesley bate, a zaga vacila. Ronald confere. 1-1. Segundo tempo, mais Vasco. Vitor chuta. Adivaldo faz contra. Mas na súmula o gol é de Vitor. Vasco 2-1. O Bahia insiste. Negrini cruza na direita e Marcelo sobe sozinho. Ele faz. 2-2. E olha o Bahia já nos descontos. Zé Roberto tabela com Marcelo e chuta rasteiro. Final, Bahia 3, Vasco 2. Todo mundo classificado. A rodada desse fim de semana definiu os 3 grupos para a próxima fase do Brasileiro. No grupo E estão Corinthians, Guarani, que largam com 1 ponto de vantagem. E ainda Paysandu, Fluminense, Grêmio, Vasco, Portuguesa e Internacional. Agora é a vez do Campeonato Brasileiro. Em Belém, Paysandu e Vasco. Flávio Goiano cruza na área. Oberdan aproveita o vacilo da zaga e faz o gol da vitória do time paraense. Paysandu 1, Vasco 0. O clássico carioca no Maracanã entre Fluminense e Vasco também teve ótimas atuações dos goleiros. Carlos Germano pelo Vasco e Wellerson pelo Fluminense pegaram tudo. Só podia mesmo ficar no 0-0. 45 minutos, o lateral Bruno acerta o travessão. Moral da história, 0-0 no primeiro clássico carioca do Brasileirão. Os gols do grupo E, Vasco e Corinthians no Pacaembu. Pedro Renato lança a França no contra-ataque. França entra pela direita, toca na saída do goleiro Ronaldo. Vasco 1-0, golaço de França. No segundo tempo, o zagueiro Célio Silva pega a sobra na cobrança do escanteio. Chuta de bico, mas faz 1-1. Tá aí o Corinthians, virando o jogo. Marcelinho cruza na direita, Viola sobe sozinho e marca de cabeça. Corinthians 2, Vasco 1, final. O Corinthians mantém a liderança do grupo E. Agora os jogos de domingo. Maracanã, Vasco e Internacional, grupo E. Primeiro tempo, Valdir invade a área, mas não tem espaço e aí prefere Preto. O Preto acerta o chute, Preto, Vasco 1-0. Lançamento para o Valdir, acompanhe. O artilheiro encobre Sérgio e se reencontra com gol. Se reencontra numa boa. Vasco 2-0 para você, outra vez o gol do Valdir. 2-0. O Vasco estava impossível. Pedro Renato cruza, Valdir não domina. E aí Preto chuta cruzado, bonito. Terceiro, Vasco 3-0 ainda no primeiro tempo. Mais uma vez o gol de Preto. O Inter ataca no segundo tempo. Boa jogada de Mazinho Loyola. E o gol de cabeça de Nando. Schlapinella, Vasco 3. Inter 1. Mas logo depois o Pedro Renato prende a bola. Solta na hora certa para a bomba de Jean. É essa aí. Vasco 4-1. Mais uma vez para você, acompanhe. Jean. E tem mais Vasco ainda. Cláudio Gomes cruza, Sérgio não segura. Preto toca por cima, a bola bate no travessão e em Alex. Gol contra de Alex. Vasco 5-1, confira. Aí o Inter diminui, a defesa do Vasco vacila. Mazinho Loyola bate forte, bate bonito. Mas fica nisso aí, em final Vasco 5, Internacional de Porto Alegre 2.
Vasco e Grêmio. Na cobrança do escanteio, Ciro de cabeça coloca os gaúchos na frente. Grêmio 1-0. No segundo tempo, Ciro tava com a macaca. Ele recebe na entrada na área e arrisca. O goleiro Carlos Germano aceita. Vasco 0, Grêmio 2. Placar final. Guarani e Vasco em Campinas. O artilheiro Amoroso aproveita o cruzamento na direita e marca o 13º gol dele no campeonato. 1-0 Guarani. No segundo tempo, lançamento longo. Encontra Edu Lima na esquerda. Acompanhe. Ele entra na área. Define o placar. Final. Guarani 2, Vasco 0. Do lado de fora, uma torcida irritada que não aguenta mais ver os vexames do seu time. No campo, uma surpresa. A Célia Vasco, quem diria, dá o ar de sua graça. As crises e os problemas do Vasco perdem para uma equipe disposta a recuperar o prestígio perdido. Valdir para João Paulo, que sofre falta de Gilmar. Jean dá uma bomba e quase explode o torcedor de tanta alegria. Valdir é lançado. O chute sai perfeito e aí é só correr para o abraço. O placar do Maracanã mostra que ainda sabe escrever o nome do artilheiro do Vasco, que andava meio sumido. Há muito tempo um time carioca não jogava tão bem. E há muito tempo uma torcida carioca não tinha tantos motivos para comemorar. Ontem no Pacaembu, Neto tabela com Carlinhos e chuta no canto de Carlos Germano, goleiro do Vasco. Santos 1, Vasco 0. Mais uma vez por trás. Golaço de Neto, perna esquerda nela. Macedo desce pela esquerda, engana Ricardo Rocha e chuta de curva no ângulo. Um belo gol de Macedo. Santos 2, Vasco 0 e alegria da torcida. Segundo tempo agora, boa troca de passes do Santos. Paulinho Kobayashi chuta forte, sem chances para Carlos Germano. Final, Santos líder do grupo F 3, Vasco da Gama 0. Hugo lança Nélio, mas Carlos Germano se antecipa bem. Uma falta para o Vasco, Ian bate, Pimentel cabeceia forte para a boa defesa de Adriano. William toca de primeira para Valdir dentro da área, mas Adriano se antecipa e faz a defesa. Mais um lançamento para Valdir e mais uma boa defesa do Adriano. Agora escanteio para o Flamengo, Sávio cabeceia para trás, Gelson completa para o gol, também de cabeça, Flamengo 1-0. Olha o lance de novo aí por trás, gol do zagueirão Gelson. O Flamengo tem 2 contra-ataques, no primeiro Carlos Germano sai nos pés de Sávio e pega. No segundo, Paulo Nunes completamente livre, consegue chutar na rede pelo lado de fora. Segundo tempo já, Bruno lança o William, que engana o zagueiro e chuta na trave. Agora Isael cruza, Paulo Nunes perde mais um gol incrível. E o Vasco dá o troco, Valdir recebe e chuta cruzado com muito perigo. Valdir faz grande jogada individual, passa por 2 e aí acaba se atrapalhando. Carlos Germano perde a dividida. A bola sobra para Nélio, que tenta fazer por cobertura, mas Torres tira com tranquilidade. Charles Guerreiro faz boa jogada. Tenta colocar, veja com toquinho de pé direito e Carlos Germano sai bem. No final do jogo, Hernando cruza da esquerda. Valdir completa de cabeça, deixando tudo igual. Flamengo 1, Vasco 1. De novo o gol de empate do Vasco. A bola bate na trave antes de entrar, repare. Agora, ele prefere o cruzamento e se dá bem. Zinho faz 1-0 Palmeiras. Depois da jogada individual, Edmundo tenta encobrir o goleiro do Vasco. Pega mal na bola, mas corre para consertar. Rivaldo tem calma e categoria para fazer o segundo. Edmundo e Evair continuam barbarizando. Olha só que chance desperdiçada. Aos 30 minutos, porém, a goleada se consuma. Cruzamento da direita e o desvio de Evair para o gol. Palmeiras 3, Vasco da Gama 0. A única esperança carioca no Brasileiro encara um Vasco imprevisível.
bola rolando e o jogo é disputadíssimo. O Vasco surpreende pela disposição, mas é o Botafogo quem parte para cima. Juninho arranca e Torres quase faz contra. Aos 16 minutos, Túlio, livre de marcação, erra na frente de Caetano. O Vasco assusta com Valdir. O Botafogo pressiona e aos 35 minutos marca na cabeçada de Túlio. O árbitro Jorge Travassos dá impedimento duvidoso. No início do segundo tempo, Ian arrisca e Carlão espalma em ótima defesa. Aos 11 minutos, Sérgio Manuel bate o córner, Túlio toca e Gotardo perde. Duda tenta, mas bate fraco para o gol. O Botafogo sufoca o Vasco debaixo de chuva, mas a bola não entra. Sérgio Manuel, de longe, ainda levanta a torcida, só que a bola vai do lado de fora da rede. Final 0-0 e a escrita permanece. Apenas no empate que poderia garantir uma vaga pelo índice técnico. Mesmo assim, os baianos começaram atacando. Marcelo recebe e chuta cruzado, com muito perigo. Agora o Bahia ataca pela direita, acompanhe só, o Demilson cruza, Wesley quase marca. Na sobra o mesmo Wesley tenta de calcanhar. Falta para o Vasco, Jean cobra, Júnior tenta de cabeça, o goleiro Jean está atento. Paulo Emílio lança Wesley, que quase marca, olha só, Caetano salva com o pé. Falta para o Bahia, Marcelo consegue perder na cara do gol daqueles que até você faria. Já estamos no segundo tempo, Wesley recebe, chuta para a defesa de Caetano. O Bahia continua pressionando, mais uma vez com Wesley, que agora chuta por cima. Escanteio para o Bahia, Wesley, sempre ele cobra, quase faz um gol olímpico. Agora Lima, risca de fora da área, Caetano faz uma bonita defesa. Olha o Ian aí, ele dribla um zagueiro, mas o chute sai fraco, sem problema para o goleiro. Leandro recebe, chuta prensado e na sobra Jean perde a melhor oportunidade do Vasco. Inexplicavelmente, o técnico Lazzaroni fez 2 substituições, faltando 2 minutos para o final do jogo. Hernandi entrou no lugar de Jean, mas Jardel nem chegou a entrar em campo. Em segundo ficou a Portuguesa com 11. Fluminense em terceiro com 8. O Inter foi o quarto com 7. A quinta posição está até agora com o Vasco com 6 pontos, assim como o Grêmio, que está com 5 pontos em sexto lugar. O Corinthians foi o sétimo com 4 pontos ao lado do Paysandu.